hoje, mais uma vez, nós vamos falar do quê? A gente gosta demais desse assunto? Imposto? Você gosta de pagar imposto? Mas o que acontece? De tanta dúvida que surge nesse assunto, Mainara, então todo reforço é necessário, entendeu? É necessário. Hoje nós vamos falar aqui sobre os desafios fiscais no Brasil, não é, Éder? É isso aí. E ninguém, nada mais, nada menos, para falar disso com veemência, com convicção, que é a nossa queridíssima Mainara Fogaça. Seja muito bem-vinda. É um assunto que a gente vai aqui trazer muita informação para o nosso público e você é muito especial para nós nesse momento aqui, nesse papo elevado. Olha essa marca maravilhosa. Maravilhosa. Não é? E a gente não pode falar, né, Mainara? Antes da sua apresentação, veja isso. Isso aqui não é para qualquer um. Você viu? Eu falei, olha. Só todo só quem respeito, tá aqui com a gente. Com todo respeito. Esse copo maravilhoso. Sou privilegiada. Que bom, realmente. Isso aqui, a gente deve ao nosso queridíssimo Éder aqui, que é um carinho que a gente entrega para todos os nossos convidados. E não só eu, todos nós queremos saber quem é Mainara. Fala para nós sua formação e o que você ama, né? Cuidar dos impostos ou cuidar dos nossos clientes para pagar menos impostos? Conta para nós quem é você. Primeiramente, obrigada, Vilma e Éder. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, nessa mesa aqui hoje. Essa mesa maravilhosa. Maravilhosa, nessa tarde. E o que eu posso falar? Quem que é a Mainara? A Mainara é apaixonada pela área fiscal e tributária. Eu falo que tudo tem um propósito, eu acho que era esse meu propósito. Então, eu comecei muito jovenzinha na área fiscal, comecei dentro do escritório de contabilidade, e aí eu atuei durante 12 anos. Então, foram muitos desafios. Faz 22 anos que estou na área. Então, dentro desses 12 anos, eu peguei muita coisa no início, na época que emitia nota fiscal no talão, escriturava na máquina de datilografia, que lançava os impostos manuais. Então, assim, eu vi muita coisa. E com isso, a gente foi se apaixonando na área. Só que eu não imaginava a imensidão que isso era, né? Ainda mais empreender. Então, faz aí 10 anos que saí do CLT. E comecei, no primeiro momento, foi prestando serviços, na época que, quando iniciou o SPED, na época SPED fiscal, contábil, então foi começando a prestar serviços para escritório de contabilidade. E aí, dentro desse cenário, começou a vir despertar a paixão na área. Aí é onde que eu iniciei faculdade de Direito, com o objetivo realmente de assessoria tributária, só que não imaginava a complexidade que isso era muito além, porque eu só entendia ali da parte do consultivo em questão de lançamentos, só que por trás existe muitas oportunidades. E aí dentro desse cenário, aí, desses 12 anos trabalhando na área fiscal, na contabilidade, comecei como analista, depois escriturária, depois virei supervisora de departamento, até que eu fui empreender. Depois disso, comecei somente assessorando alguns escritórios de contabilidade. E depois que me formei, né, sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em Gestão Tributária, especialista em Auditoria de Crédito e Recuperação Tributária. E a partir daí comecei a entender como que era o mercado. E aí a gente viu que é uma imensidão de oportunidades. Muitas oportunidades por conta da nossa complexidade tributária. Olha, se a gente tiver que redigir tudo que ela falou ali, a gente já tem uma enciclopédia Mainara. E, Mainara, o mais interessante é que, para quem está nos assistindo e ama essa área contábil e fiscal da qual a gente vive, a gente percebe que, como você, eu e outros que são da área específica, começamos muito jovens. Alguns até com 16, 17, 18, 19 anos. E, realmente, se formos comparar o contador daquela época com o contador de hoje, a maioria de nós, técnicos contábeis, depois fez a faculdade, se formou nas ciências contábeis, enfim, contadores. O conceito dos contadores de antigamente eram só guarda-livros, aquelas pessoas responsáveis pelos registros de notas de entrada, notas de saída, os pagamentos, recebimentos. E de tudo isso que você explicou, com toda essa bagagem de informação que você foi buscar, isso tudo é importantíssimo, porque antes não tinha isso. Então, toda essa fase que você buscou para tratar o cliente
pós-empreender, então isso realmente é de grande valia. Sim. Então é isso que nós queremos passar para o nosso público, que todo esse cuidado que você buscou na sua formação é justamente para dar o melhor nessa responsabilidade que você tem de tratar do seu cliente. Então, essa é a Mainara, empreendedora, isso. Agora palestrante, nós vamos saber detalhes depois. Então, ela tem uma bagagem muito grande realmente para enfrentar esses desafios fiscais que todo esse público busca nessa solução. Então, já começando com toda essa bagagem, você consegue entender a dor do empresário. Então, o que você tem sentido, vamos focar em São José do Rio Preto, Sim. porque o nosso Brasil é muito amplo, aqui em São José do Rio Preto, mediante os clientes que você tem, quais dores são mais pertinentes e que você poderia elencar para nós? Hoje, dentro do cenário, né, as dores, eu falo da complexidade e a falta de profissional, às vezes, com entendimento específico para determinada área. Então, isso acaba, às vezes, deixando o empresário meio confuso por qual caminho seguir. Mas então tranquilo, Mainara. Tão fácil dar fiscal no Brasil. É tão fácil, né? Eu falo assim, hoje... Quase não tem lei, né? Quase não tem. Aí não tem regra. Cada estado, cada município, união, aí cada entendimento, né? Eu falo assim, existem as jurisprudências, tanto administrativa, judicial, e fora isso aí tem os entendimentos da Receita Federal, do estado, onde tem instrução normativa, solução de consulta. Lá no nosso time, lá no escritório, ainda fala assim, olha, independente do que está na legislação, porque a gente classifica, né, na hora de analisar uma auditoria para analisar a possibilidade de créditos, eu falo assim, olha, para a gente classificar como crédito verde, que a gente classifica como verde, um crédito que não tem problema de questionamento, nada. Aí eu falo assim, mesmo que está na legislação bem expressa e explícita ali que falei, vamos ver a solução de consulta e o entendimento deles. Exato. Porque ainda mesmo assim muda muito. Às vezes sai uma solução de consulta da Receita Federal ou da próprio Estado que está totalmente contra a última que ele deu anteriormente. Exato. A gente teve uma instrução normativa aí no ano de 2022, inclusive, que foi contra em questão da parte de créditos de IPI, um exemplo prático que eu estou dando, sendo que sempre pôde ter sendo aproveitado. Aí, de repente, veio uma instrução, falou que não poderia mais. Então, assim, a gente tem que viver ali, eu falo, na corda bamba, olhando todos os cenários, e eu falo que a principal oportunidade da complexidade não é só em questão do imposto que você está pagando a maior, mas também do imposto que às vezes você está deixando de pagar. Que deixa de pagar, que é o pior, não é? Isso, e dentro desse cenário você pode estar correndo grandes riscos, porque eu falo que um passivo oculto pode acabar com uma empresa. Então, dentro desse cenário, hoje a gente otimiza muito dentro do escritório a educação. Então, levar a educação pro contador, pro advogado tributarista que atua às vezes em conjunto, o gestor, o administrador da empresa, para que eles possam entender a complexidade. Hoje, quando a gente faz uma auditoria numa empresa, uma assessoria, um acompanhamento, a gente quer saber quem que faz o cadastro de notas, quem que está cadastrando os itens de compra, quem que faz as notas de venda, se ele sabe o que é aquela tributação, da onde que veio, para não ser simplesmente um robô, um copia e cola. Exato. Então, eu acho que isso é a necessidade de você implementar a educação desde a base, né? Eu falo assim, é um tripé. É o dono, o cliente e o colaborador. Então, dentro desse cenário aí, um reflete no outro. Exato. E você falou algo que tem um peso que é muito importante e que muitas vezes, né, nós como consultores, nós sofremos isso. Sobre essa parte da educação, você falou tudo. Por quê? Muitos empresários que estão nos ouvindo, eles têm que entender o seguinte, que a área tributária ou a área fiscal dentro de uma empresa, a área contábil, ela tem um valor muito especial e muito grande. Por quê? Se aquele colaborador ele não estiver preparado para entender todas as nomenclaturas, todas as siglas, e olha, quanto que é o mínimo que eu posso pagar? Sim. O salário mínimo. Coloca uma pessoa ali que nunca viu fiscal, não sabe o que está fazendo. Nós sabemos que lá no final ele vai pagar uma conta muito maior do que preparar aquele funcionário. Por quê? Na parte fiscal tem que saber sobre ST, se recolhe, se não recolhe, tem que saber sobre
toda aquela parte de nomenclaturas do Mercosul, NCM. Então, tudo isso é um conjunto de informações que, quando ele pega aquela nota de entrada, ele tem que decifrar, Sim. ele tem que saber. Então, é muita informação. E como eles vão saber disso? Tendo a parte educacional Sim. da qual você está falando, ou seja, um preparatório para que não tenha erro, tanto na entrada como na saída, principalmente empresas que têm o problema de pagar antecipadamente o ICMS. Então, se recolhe indevidamente, vai ter problema lá na frente. Se deixa de recolher, vai ter problema lá na frente. Então, o seu papel como uma consultora tributária, então, é muito relevante, e passar essa informação para ele ter esse entendimento que a empresa tem que passar por um novo ciclo, que é esse que você está nos trazendo aqui, que é a parte educacional. E de que forma? Não é só fazer uma parceria com o contador ou com o advogado, é realmente levar essa gestão diferenciada para dentro da empresa. Hoje, muitas empresas fazem todo esse trabalho e tem academia empreendedora, que os colaboradores eles têm ali a hora para estudar, aquele tempo que é administrado. Então, é essa a ideia, né, Mainara? Por quê? Uma vez que, se eu quiser, como empresária, pagar menos, a minha conta lá no final vai ser muito maior. Então, fala sobre essa importância que realmente hoje esse time ele tem que estar antenado. Nota de entrada não é só registrar no livro de saída ou livro de entrada no departamento fiscal. A contabilidade não é só registrar no estoque, dar baixa no consumo, jogar para despesa. Então, é todo um cenário que tem que ser observado nos mínimos detalhes, porque é o que você disse, vai muito além, não é? Exatamente, é o que eu falo, a área tributária e fiscal é o coração da empresa. Se o coração parar de funcionar, todo o resto, o sangue para de bombear, né? Então, dentro desse cenário, é o que a gente vem trabalhando. E eu sempre falo assim, a gente tem uma relação muito bacana com os contadores. Dentro desse cenário, hoje, o nosso principal objetivo é ser um braço. E é isso que a gente está levando a educação para o empresário entender. Porque, às vezes, a visão que o empresário tem é eu já pago o contador tem que fazer tudo. E aí eu sempre falo assim, olha, vamos entender o papel de cada um. Aí eu costumo até desenhar para eles um fluxograma, a parte de compra, venda, a parte de geração de impostos, obrigações fiscais, o que manda para a empresa, quem que paga, quem que recebe, e aí aonde que depois vem o acompanhamento, né? E aí dentro desse cenário eu até explico que humanamente é impossível a contabilidade com todas as obrigações acessórias que tem dentro do fiscal, contábil, DP, legalizações e outros departamentos conseguir pegar uma empresa e auditar ela mensalmente. O que seria auditar hoje? Como que é o nosso trabalho de auditoria dentro do cenário fiscal? A gente realmente analisa todos os conceitos de produtos de insumos, de compra para comercialização. Por quê? Porque hoje a área tecnológica ela veio. E com a tecnologia acaba se importando os arquivos. Então, as notas fiscais de entrada, as notas de venda. Então, acaba fazendo essa importação e acaba criando uma parametrização de sistema. E se isso não for bem parametrizado dentro do cenário geral, o que acontece? Acaba-se recolhendo imposto indevidamente, tanto para mais quanto para menos. Então, nosso objetivo realmente, dentro da auditoria, por isso que o diferencial do nosso trabalho lá, que a gente vem crescendo aí, é por conta disso. A gente pega realmente todos os arquivos, analisa todos os cenários e todas as viabilidades. E aí sempre tem. Realmente, 90% das empresas que isso daqui é um dado interno, tá, de dentro do nosso escritório, 90% das empresas têm imposto que recolheu indevidamente ou a maior. Mas foi por erro do meu contador. Não, nem sempre. Algumas vezes pode ter acontecido sim, por um equívoco de lançamento, porque imagina aí, nos últimos 5 anos, quantos operadores contábeis que não passou nesse escritório? Quantos que não passou, que estava aprendendo naquele período? Às vezes, na hora de mudança de sistema, tanto do cliente ou o sistema contábil. Então, nesse período aí, pode ter ocorrido alguma intercorrência. E se pagou a maior, então vamos corrigir. Porque, dependendo desse cenário, é um direito que você tem de reaver isso.
Então, dentro dessa situação, a gente faz todo esse levantamento. Então, 90% das empresas têm imposto a recuperar. Isso seria recuperação de crédito. Recuperação de crédito tributário. Então, esse cenário tem. E dentro de outro trabalho que ele vem crescendo cada vez mais, que é o acompanhamento para verificar a viabilidade das entregas das obrigações acessórias. Porque a gente está falando aí, né, de complexidade, tanto da carga tributária e também das entregas das obrigações. E aí todas elas têm que estar conversando entre si, porque é por aí que ocorre a fiscalização. Então, tanto na parte de Receita Federal, estadual, então já tem a nota fiscal eletrônica e as obrigações eletrônicas, elas têm que estar conversando entre si. Então, o nosso objetivo mensal é fazer esses cruzamentos para verificar se está batendo de acordo com o financeiro. Então, a gente sempre faz o comparativo com o financeiro real da empresa, com a parte de vendas, com a parte de compra, se está batendo com o que está no documento fiscal. E, às vezes, ali a gente encontra algumas inviabilidades. Então, a gente acaba fazendo um resumo a cada trimestre para levar no ponto de vista que o empresário consegue enxergar, que é uma situação que às vezes o contador não consegue fazer isso, por conta ali da demanda mensal que ele acaba tendo. Então, a gente acaba sendo, eu falo, uma ponte entre a empresa e o escritório, facilitando o trabalho da contabilidade de uma forma correta, acompanhando a legislação, porque a partir do momento que um cliente ele entra no nosso radar, dependendo do segmento dele, a gente sabe, a gente coloca no nosso radar de busca, qualquer alteração que tiver naquele segmento, a gente já vai estar acompanhando, que é o que vem acontecendo agora com a reforma tributária. Então, a gente já vem acompanhando dos clientes que estão na nossa base. Então, acaba facilitando muito isso o trabalho da contabilidade. É o que nem eu falo, trabalho a 4 mãos. É o nosso trabalho em conjunto com a contabilidade, a gestão interna e a empresa. Fazendo o trabalho, cada um fazendo bem seu trabalho, a eficiência ela é certa. E evitando aí também um recolhimento indevido, também eu falo assim, menor, né? A gente já identificou muito isso. Então, dentro desse cenário, evitar um passivo, um auto de infração que pode prejudicar a empresa lá na frente. Exato. E você falou algo importantíssimo, que é esse elo. Então, realmente, tem o empresário, tem o escritório contábil, muitas vezes tem um jurídico ali acoplado, sim. Porém, esse elo, que é esse fortalecimento dessa demanda de ver se tudo está sendo entregue da melhor forma possível, então é esse o trabalho de uma consultoria tributária, é desse apoio realmente necessário para o empresário. Então é essa visão que nós queremos passar e entender essa importância, não é? E agora tem muitos detalhes entre tudo isso, que a gente não contou tudo, que muitas empresas que comércio, por exemplo, material elétrico. Então, tem-se muitos problemas internos quando é atacado ou é varejo. E vem a questão do preparo daquele colaborador, se ele não souber identificar que aquele produto que está sendo comprado, se ele vai ser para o atacado ou para o varejo, também dá muita diferença, não é? Sim, Mainara? Influencia. Explica um pouco para nós, para acender essa luz aí, para que os nossos empresários que estão nos vendo, tenham essa sensibilidade e entender a importância e o porquê. Então, qual é o respaldo que uma consultoria tributária Sim. pode atender nessa dor? Que nem, vamos dar um exemplo aqui hoje, a gente fala muito do ICMS da substituição tributária. No meu ponto de vista, hoje ela é uma das maiores dores. Porque ainda quando a gente fala de impostos federais, é unificado. Ela é tanto aqui no estado de São Paulo, Minas, Rio, qualquer estado é a mesma alíquota de acordo com o regime de tributação. Mas quando a gente fala de ICMS, há uma complexidade muito grande. Então, dentro desse exemplo que você citou, Vilma, se a gente for analisar no conceito, dependendo do produto que ele compra, se aquele produto ele vai vender ou ele vai aplicar, por exemplo, no insumo dele, e aquilo lá é uma substituição tributária, e não veio com destaque de ICMS na nota, um exemplo, ele poderia tomar um crédito daquele produto, para ele aplicar como insumo. Só que aí nesse cenário, se ele não tiver conhecimento, o que ele faz? Ele vai cadastrar aquela nota conforme ela está vindo. Se ele já tem um conhecimento, o que ele vai fazer para o fornecedor? Ele já vai notificar o fornecedor, informar, olha, a partir de hoje, esse produto que você for me encaminhar, ele no caso vai ser utilizado como produto de insumo, e aí ele já consegue, dentro do custo dele,
analisar se aquele produto te dá direito a crédito ou não. Perfeito. E aí, dentro desse cenário, se dentro da sua compra, seu setor de compra, você não tiver essas informações, ele vai impactar muito no seu custo. Então, hoje, dentro do cenário, por exemplo, de e-commerce, que tem muitos produtos de substituição tributária, de ICMS, ou que vende para fora do estado para não contribuinte, que aí tem o DIFAL, né, na parte do diferencial de alíquota, se você não tiver um bom planejamento tributário ali e fazer todo o levantamento de custo, ele impacta muito, muito no produto. Porque eu tenho casos de clientes na nossa base que ele compra produtos na ST, então quando ele compra, ele já não recolhe, porque já está embutido ali no produto dele, de uma forma bem simplista para todo mundo entender. E na hora que ele vende aqui dentro do estado, ele não vai recolher também. Então tá bom, aí fechou. Só que a partir do momento que ele vende para outro estado, ele tem que fazer o destaque de ICMS, porque ele está vendendo para consumidor final. E aí dentro desse cenário, o que ele debitou, só que ele não creditou. Então, existe uma possibilidade dentro do regulamento de ICMS que você pode tomar o crédito daquela operação própria, como também se você recolheu o ICMS na substituição, pedir o ressarcimento. Então, muitos não conhecem essa oportunidade, e aí é onde que às vezes fala assim, mas o meu concorrente está conseguindo chegar nesse custo, eu não consigo. E são nesses pequenos detalhes. Exato. Isso é Doutora, muito importante. A minha área é finanças, né? Mas o que acontece? A hora que atinge o caixa da empresa, o produto ou o serviço do negócio já passou por tudo isso. E o empresário se pega tão desesperado na questão do desafio de competitividade, né, que qualquer centavo ali faz diferença, e às vezes deixa passar situações desse tipo, onde 1% às vezes na formação de preço dele vira uma consequência enorme. Né? E onde ele perde com o concorrente, onde ele deixa de ter um diferencial competitivo, né? A gente eu uso muito o exemplo da questão do McDonald's, né? Que você pega um combo lá de sanduíche, por exemplo, se você observar a nota fiscal, vem discriminado ali os produtos e cada um com uma alíquota. Porque é um trabalho tributário que foi feito lá atrás para ele poder ter aquelas condições de combo, por exemplo, e com isso ter um preço diferenciado, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a falta de olhar para a essência da formação do preço do negócio acaba se perdendo muitas oportunidades, inclusive de ter um diferencial competitivo em preço, por exemplo. Né? Acaba perdendo concorrência, né? E dentro desse cenário, Éder, só complementando isso, o que a gente observa? Às vezes chega alguma empresa para a gente analisar dentro de algum diagnóstico, a gente verifica que a empresa está com passivo, às vezes de 2, 3 milhões, e já está assim, no sufoco, tomando riscos desnecessários, correndo riscos desnecessários tanto financeiro, né, na parte bancária, como também tributária. Porque começa a deixar de recolher alguns impostos, aí vai fazendo um parcelamento em cima do outro parcelamento. Aí na hora que você vai levantar, você vê que aquela empresa tinha tanto imposto recolhido a maior, que se tivesse tido um acompanhamento, fizesse um planejamento, ela não teria nada daquilo. Já aconteceu casos da gente levantar 6, 7 milhões de crédito, que a empresa estava numa recuperação judicial. E aí dentro desse cenário ele chegou a comentar com a gente, ele falou assim, esse valor, se tivesse me levantado há um ano atrás, a minha situação teria totalmente oposto. Então eu falo assim, então é questão de análise num contexto geral. Teve uma situação com a gente na época da pandemia, que muitos empresários mudaram o conceito em questão da recuperação de crédito tributário. Muitos tinham muito receio, né? Achavam que era judicial, achavam que ia... Né, que ia chamar fiscalização. Eu falo, a principal situação deles, fala assim, mas se eu fazer isso, vai chamar fiscalização? O nosso trabalho principalmente é administrativo. O trabalho administrativo, o que é olhar? Dentro dos lançamentos fiscais. Dentro dos lançamentos fiscais, vê se tem irregularidade. Qual que é a irregularidade? Se você lançou o imposto errado, e aí nesse caso você tem direito a ressarcimento. Não vai ter fiscalização por causa disso, desde que você esteja fazendo certo. Então eu sempre falo, é um mito. Eu vou fazer isso, vai chamar fiscalização? Saiba o profissional que você está fazendo. A questão é isso, não vai ter problema. E aí, na época da pandemia, teve um cliente que veio nos procurar, por intermédio de um parceiro contador, e ele chegou e falou assim, olha, eu preciso que você levanta todas as possibilidades de crédito tributário para mim. Porque eu estou com 120 funcionários e eu vou ter que demitir todos. Aí eu lembro que isso impactou muito, porque você imagina, são 120 vidas. Lá no escritório eu falo pro nosso time, a gente tem uma cultura lá muito, muito bacana. Eu falo, tudo que vocês forem mexendo em cada empresa, pense que cada empresa, tem empresas que têm 500, 600 colaboradores.
E esses 500, 600 colaboradores são vidas que têm filhos e que têm uma família. Quantas pessoas você impacta? Então, dentro desse cenário, nesse dia eu comecei, falei assim, imagina, a família perdeu o emprego nessa época de pandemia, e aí era uma indústria, e a gente fez o levantamento. Ele falou assim, olha, eu preciso de certidão negativa e eu não consigo. Ele falou, realmente eu não consigo. Ele já tinha tentado, já tinha levantado capital no banco, tudo, e a gente foi fazer um levantamento. E dentro desse cenário eu levantei para ele. A gente classificou em rating de risco, que a gente classifica, só para entender o que é esse rating de risco, tá? É o grau de risco do crédito tributário. A gente classifica entre rating A, B e C, ou verde, amarelo e vermelho. Verde é o que a gente fala que não tem risco nenhum, que é o que está no regulamento, é o entendimento, é que por falta de uma parametrização ou lançamento, ocorreu um equívoco ali e foi recolhido a maior. O crédito amarelo ou rating B, que alguns profissionais tratam dessa forma, são que, dentro do cenário, a Receita não entende aquele crédito, a Receita ou a Secretaria do Estado, porém a jurisprudência interna deles entende aquele crédito. Vamos supor, a Vilma tomou um crédito que a Receita Federal não entende, passou um tempo, ela passou por uma fiscalização, e aí esse crédito foi glosado, recebeu um auto de infração. A gente vai entrar com uma defesa administrativa, e na hora que chegar no âmbito do CARF, o CARF tem a decisão favorável. Então, uma jurisprudência favorecida nesse caso. Então, é um crédito que a gente classifica aí como amarelo. Ele é possível de discussão, mas dentro do âmbito administrativo ele é favorável. E o crédito vermelho, que quando você toma ele é administrativo, mas quando você chegar em âmbito judicial, ele dentro do judiciário ele é favorável. Então, eu levantei todos esses créditos para esse cliente. Na época, era uma indústria, deu 4 milhões e meio. Desses 4 milhões e meio, 2 milhões era crédito verde, que ele já conseguiria respirar. Já conseguiria respirar, amenizar o impacto dele. E aí ele falou assim para mim, falou, olha, eu não esqueço até hoje, quando a gente foi entregar esse diagnóstico para ele, na hora que eu entreguei para ele, que a gente apresentou na mesa, ele se emocionou. Aí ele falou assim, você não sabe o impacto que você vai trazer na vida de 120 famílias. E a partir daí eu comecei a ver o nosso trabalho com outros olhos. E sempre, por isso que eu acho que a gente acaba tendo gás para ir em busca de melhorar e ser melhor a cada dia. Porque isso impacta muitas pessoas. E aí, a partir daí ele falou assim, olha, eu vou começar é o que eu oriento os nossos clientes. Eu falei, começa pelos créditos que não tem questionamento. E os demais, depois a gente judicializa futuramente para te garantir o direito, porque aí já trava o seu prazo prescricional. E se você precisar lá na frente assumir esse risco, a gente analisa. Mas ele não precisou assumir esse risco. Os 2 milhões de crédito deu um fôlego para ele e hoje a empresa, ela está faturando, cresceu mais 300%. Então, assim, é um exemplo para nós de superação e é por isso que eu sempre falo a necessidade de todo o trabalho, não só o nosso tributário, contábil, qualquer um, ser muito bem feito, muito bem realizado. Por isso que às vezes eu fico muito chateada quando eu vejo alguns colegas de profissão oferecendo trabalhos que não condiz com o nosso trabalho. São créditos que a gente vê que vai trazer problema, às vezes a gente acaba validando, e eu falo assim, são muitas vidas impactadas. Quando você assume o risco sabendo do risco que você está tomando, tudo bem, sem problemas. Mas o problema é quando você oferece, eu chegar para você e falar, Vilma, toma esse crédito, que isso aqui não vai te trazer problema. E eu sei que daqui um ano vai te trazer problema. Então, eu falo que os nossos princípios, eles são inegociáveis. Então, esse é o principal objetivo. E você falando dessa forma, Mainara, percebemos que no mercado tem muito disso. Aqueles profissionais mágicos que vai até os empresários e oferece essa facilidade e com resultados realmente da forma que você disse. Eu apresento aquele trabalho, só que tendo a certeza que vai dar problema. Só que esses facilitadores mágicos, que o mercado está cheio, a gente sabe que só vai se sobrepor a eles empresas comprometidas e com essa bagagem de informações que você está trazendo aqui, que vai resolver essa situação. Que a gente vai ter como comparar. Então, profissionais realmente com essa bagagem, competentes, com aqueles mágicos que a hora que der com os burros na água, aí vai falar, olha, tá vendo? Eu avisei, eu falei. E eu estou chegando nesse ponto aqui por quê? Nós estamos aqui falando de uma consultoria tributária, com esse desafio fiscal que qualquer empresário enfrenta, mas também, em consonância, nós temos aqui do outro lado,
consultorias empresariais e financeiras. Por quê? Nós falamos aqui de créditos inadequados, indevidos, porém, se dentro do setor, com a educação que queira implantar, dentro ali daquele setor empresarial, tendo o setor de compras, por exemplo, o setor comercial, a contabilidade fiscal unidos, nascendo um planejamento, da forma que você expôs. Então, como é que está o meu ano de 2025? Já estamos aí no início do segundo semestre, então é um momento realmente de planejar, juntar todos esses setores e trabalhar. Por quê? A consultoria empresarial, junto com esse departamento e também com uma consultoria tributária, eles conseguem colocar na mesa todas as questões de compra, de venda, como que está ali a parte fiscal, por quê? O impacto maior é na margem, então não adianta ter faturamento se a minha margem está lá embaixo. Nós temos casos também de clientes onde faturava, porém ficava no negativo, com passivo oneroso, por quê? A margem estava muito baixa. Então, qual é a importância da consultoria? Trazer um cenário com uma política administrativa, com planejamento, orientando de uma forma que os departamentos se conversem, porque não adianta eu pedir para o comercial vender se o meu compras ele não está sabendo nem o que está fazendo ali, certo? E qual é o impacto dessa margem? Os impostos. Então, todo o setor é realmente relevante e importante. Então, o que a gente quer falar, e o Éder vai passar aqui para o nosso público, falando dessa importância. Que se todos os departamentos conversarem, traz exatamente o que você falou. Havendo planejamento, todos ali se conversam e a gente tem um resultado não tão sacrificante como uma empresa que não tem essa questão aí da educação, do planejamento, não é? E o Éder, o que você tem para falar aí para esse público que ainda não tem o conceito de entender a importância de uma consultoria, seja empresarial financeira, seja tributária? Eu posso dizer, Vilma, que assim, por exemplo, eu particularmente estou nesse mercado de empresas há mais de 20 anos, desde o início da carreira até hoje, e há mais ou menos 12, 13 anos trabalhando com assessoria empresarial, Mainara. Eu tive a oportunidade de conhecer a Mainara um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente já vem fazendo alguns trabalhos juntos, e o que elas entregam não está na mesa por enquanto, não tem discussão. Mas assim, o quanto que o empresário, às vezes, deixa de dar importância nesse ponto. Isso é o que deixa a gente mais indignado, né? E eu até comentei numa conversa anterior, o empresário não tem obrigação de ser especialista e nem de saber disso. Mas qual que é a visão que ele deveria ter? De ter profissionais competentes, capacitados para poder lidar com essas situações. O empresário tem que cuidar do negócio, da visão do negócio, do crescimento, do futuro do negócio, né? Mas ter equipe do lado que ampare ele nas decisões. Então hoje, a Mainara, o Jefferson, a equipe deles, são o nosso braço direito. Então qualquer projeto que nos envolvam, a gente está envolvendo eles sempre para ter esse caminho fiscal e tributário muito bem definido. Porque aquilo que eu comentei um tempo atrás, isso é um ponto muito importante na estratégia do negócio. É o que às vezes onde a gente consegue ter alguns diferenciais que o nosso concorrente ou que o concorrente do cliente da empresa não tem, né? Então, é isso que eu tento sempre provocar no empresário. Dê atenção onde os seus concorrentes não estão dando, né? É o que eu falo, mais ou menos isso. Nas dificuldades, ali nas lacunas que tem as grandes oportunidades, né? Então aproveitar isso. E eu e o Éder vem desenvolvendo um trabalho incrível, né? Vem sendo um resultado espetacular. E o Éder não tem, assim, sem palavras, né? Realmente ele leva realmente para o empresário entender. E esse é o papel, né? Eu falo de um gestor, de um contador, de um advogado que está ali de frente. Porque se o empresário ele confia em você, eu acho que antes de qualquer situação a gente tem que ver o negócio dele como se fosse nossa empresa. Uhum. E aí dentro desse cenário você acaba desenvolvendo um trabalho e por isso que vem sendo escalável, por isso que a gente vem crescendo e desenvolvendo grandes trabalhos bacanas aí. E ajudando muito o negócio, né? Que é o mais importante, né? Muito. Exato. E outro detalhe também, que todos têm que saber, que a empresa, ou seja, a situação de preocupação com a empresa não é só para quem é empresa do lucro real, empresa do lucro presumido.
tem muitas situações ocorrendo aqui no Brasil de MEIs que foram abertas e que simplesmente a pessoa saiu da CLT, eu vou empreender, e abriu uma MEI. Ela abriu para ter um CNPJ, mas ela não cuida dessa MEI. E está ali impostos, mesmo que pequenos, sendo gerados, não estão sendo pagos. E quando é que a pessoa acorda, Mainara? Quando passaram-se 2, 3 anos, vai precisar fazer um financiamento e vai ver, ela está com aquele imposto todo parado, correndo juros, e aí ela acorda para a vida e ela se lembra que ela é uma empresária. E aí ela quer voltar. Não, eu vou voltar para a CLT, ela pode voltar. E sabendo que tem alguns direitos que ela perde. Então, só dá um alerta, um spoiler, né, para quem está nessa situação e que realmente tem que pagar. Uma vez que é aberto o CNPJ, tem que pagar os impostos para que a vida dela de empresário fique regular. Estava no MEI, aí acaba passando do limite, passa para a empresa do Simples. Muitos nem perceberam que foi para o Simples Nacional, que desenquadrou do MEI e foi para o Simples Nacional. Só emite nota, não percebe. E aí depois começa a chegar a notificação, aí vai no contador. O que é isso? Aí, muitos contadores hoje ainda têm conhecimento, orienta, às vezes não é nem por falta de orientação. Realmente, eu falo que é a falta de conhecimento do empresário, que também ele não quer se aprofundar naquilo. Isso. Não acredita no problema que isso pode trazer para ele lá na frente. Então, aconteceu um caso, não faz muito tempo, tá, com a gente. Era uma empresa que começou como MEI, e aí ela passou do limite, parcelou, depois foi para o Simples Nacional, nunca quis recolher imposto. E aí ela fazia o seguinte, ela faturava, porque vendia no e-commerce, né? E aí ela faturava nota eletrônica, tipo, faturava 100 mil por mês e declarava 50. Faturava 100 e declarava 50. O que acontece? A Receita Federal, ela tem todas as informações. Seja fiscalizada desde o momento que você já emitiu a nota fiscal. E se você não emitiu, no qualquer dinheiro que cai na sua conta, você está sendo fiscalizada e vai fazer o cruzamento. E aí começou a chegar a notificação. E pelo faturamento que ela estava tendo por XML, ela já desenquadrava do Simples Nacional. Então, para você ver o lastro, né? Começou por uma MEI, aí por falta de conhecimento, ela mudou no Simples. Dentro do Simples, se ela tivesse tido um acompanhamento e um planejamento, se ela tivesse ido para um outro regime de tributação, na época era lucro real, ela já estava tendo uma economia muito maior. Mas você fala assim, nossa, mas ela vai sair do MEI já para ir para um lucro real? Existem casos. Então, dentro do cenário, quando o lucro da empresa ela é muito pequeno e você analisa todos os conceitos, a necessidade e a carga tributária ela acaba sendo bem menor. Então, aí a empresa, além dela assumir vários riscos, caiu em auto de infração, ela foi desenquadrada, retroagiu os últimos 5 anos, gerou um auto de infração absurdo e fora as multas, que no total isso resultou num passivo de 3,5 milhões, que nem a empresa dele valia isso e nem o capital que ele tinha valia. Então, é onde que a gente vem e fala, vale a pena? Será que não compensa, desde o início, já entender o processo? Por isso que eu falo de levar a educação, né? A educação, é tudo. Levar a educação, desde a parte de entender qual que é o cenário, fazer um planejamento. Eu falo assim, um planejamento tributário não é simplesmente um comparativo de regime, é entender a realidade real da empresa. Quando algum cliente chega para nós e fala, Mainara, eu quero fazer um planejamento tributário para o ano que vem. Então, fala, então tudo bem. Quero as informações fiscais e informações reais. Ah, não, mas o que o contador está lançando é o real. Fala, não é. Aí a gente vai conversar com o contador e ver que não é. Então a gente começa a fazer e trazer todo o acompanhamento realmente real. Ver os custos que ele tem, qual que é o fornecedor que ele compra, porque dependendo do fornecedor que ele compra, não dá direito a crédito para ele. Então, cota outros fornecedores, vamos ver quanto que te dá de economia. Talvez ele tá achando que tá tendo uma economia de um fornecedor, que talvez se ele for comprar de outro, vai dar um crédito de 18% para ele de CMS, um exemplo. Então, a gente vem fazendo todo esse acompanhamento. Então, voltando na estaca zero, falando que a educação, ela é essencial. Se desde o início ele tivesse tido acompanhamento, nada disso tinha acontecido. Então, nesse cenário, o que precisou fazer? Entrar com uma defesa. Estamos aí hoje ainda em discussão no contencioso. Eu falo assim, que ele está usando o que a nossa justiça tem a favor,
que é a lentidão, né? Então, ele está conseguindo trabalhar, entendeu a necessidade, hoje ele tem uma assessoria tributária, inclusive nós somos assessores deles, ele tem a contabilidade e ainda tem uma assessoria interna, para ele poder passar por tudo isso. E, na realidade, o que nós temos para falar? Que tem que criar situações, no caso do planejamento, como você falou, não é só olhar o regime. Criar situações, partindo das situações reais, ser explícito, aberto com o consultor, o assessor da área e realmente abrir situações. Olha, a minha realidade é essa. Então, passar essas informações realmente necessárias para que vocês, os profissionais da área, falam, olha, se for assim, tem esse caminho. Sim. Se for da outra forma, é outro caminho. Ou seja, não se orientou, não buscou informação, o preço que está pagando é muito maior. Sim. Então, é esse alerta que puxei esse assunto justamente para uma profissional como você alertar esse contribuinte, esse cliente, para que ele abra os olhos para qualquer negócio, seja pequeno, seja grande, tem que ter um planejamento tributário. Não é um planejamento tributário que eu quero fazer? Ah, tá, mas qual é o planejamento do seu negócio? Então, tem que entender. Vai abrir uma MEI? Tem que planejar, não importa. Ah, só o lucro real, só o lucro tributário. Não é esse tipo de regime. Independente do regime, tem que ter planejamento, não é? E aí você me corrija se eu estiver errado, doutora. Quando a gente fala planejamento, é realmente visualizar o futuro. Negócio. Criar cenários. Então 2025, eu vou faturar tantos mil por mês, vou atender tais regiões, quantidade de clientes, vou comprar de tais fornecedores. Isso é um planejamento, né? Exatamente. Eu falo criar cenários fiscais. Exato. E analisar o custo. E além de tudo isso também, eu falo que hoje o planejamento tributário ele vem em conjunto com o planejamento logístico. A gente não vai entrar muito nesse assunto agora, que é a da reforma tributária, mas dentro desse cenário, o que a gente já está fazendo lá no escritório? A partir de 2026 a gente começa já, né, a transação. Então, dentro desse cenário, como que vai ser? Porque a gente sabe que a gente vai passar por um período que vamos estar atendendo aí os dois sistemas. Então, se atender um sistema, a gente já está tendo toda essa complexidade, toda essa dificuldade. Imagina agora atendendo os dois sistemas. Imagina dois. Então, eu falo assim, para os tributaristas e para contadores, eu falo que é um oceano azul de oportunidades. É hora de sair na frente, de estudar, focar, porque poucos estão entendendo a gravidade. Então, muitos empresários vão precisar de uma assessoria para poder hoje analisar os cenários. Agora, que nem no escritório do próximo semestre, que vai ser 2025, qual que é o nosso objetivo? Começar a criar cenários com os dois regimes, com os dois sistemas, no caso, né? Para poder ver o impacto, porque o impacto de serviço vai ser indústria, comércio. Então, trazer essa situação. Então, é o que a gente está falando aí do planejamento. Então, é realmente trazer cenários e ver onde que isso pode impactar. Então, fazer realmente que o empresário possa entender a necessidade de uma assessoria, porque senão ele não vai conseguir sobreviver, infelizmente. E diante disso tudo que a gente está colocando na mesa aqui, tem algo muito importante, o Éder, nosso comentarista, vai falar. Comentarista seguinte, é bom. Vai aluno. Do seguinte... Quem não planeja o negócio, seja na área tributária, seja na área em si de negócios, com essa visão financeira, o que acontece? Ele não fez um planejamento e nem tem o capital para abrir o negócio, o que vai acontecer? Ele vai ter um passivo muito maior que seus ativos. Consequentemente, a receita dele não vai cobrir o custo, não vai cobrir o gasto fixo e os variáveis. Com isso... ele dá o alerta, ergue a mão e fala, socorro, eu preciso de dinheiro, vou buscar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Aí o Éder vai falar para nós que o empresário ele tem que erguer a mão, pedir dinheiro para investimento. Então, se ele trabalhar certinho, fez o planejamento tributário, fez o planejamento aqui, o business plan, ele ergue a mão, só quer investir. Só que quem não planeja, faz o que, Éder? Exatamente. O que acontece? Paga a conta, eu digo, né? Recebemos um outro amigo aqui um outro dia no bate-papo, ele falou exatamente isso. O dia que eu estiver buscando dinheiro para pagar a conta, me segura que eu estou fazendo coisa errada, né? Então, claro, o melhor cenário que a gente espera é o negócio buscar captação para se investir, com certeza.
Mas onde atuar, né, para que isso não aconteça? É justamente criar esses planos de ação. Eu chamo de plano de ação. Então, o que eu quero fazer? Como que eu quero desenvolver o negócio? É isso. E para isso você tem que ter as equipes preparadas, né? Por isso, de novo, tocando nesse assunto, né? O empresário não tem que ser especialista em tudo, não tem que saber de tudo. Ele tem que ter gente capaz de ajudar ele a tomar essas decisões, né? Para que o planejamento aconteça da forma planejada. Senão fica só no papel. Mas é o que eu falo, né? Hoje você vê aí muitas empresas que às vezes você vê que está numa situação difícil. Falei com uma parceira esses dias. Falei, o problema não é na empresa, o problema é falta de conhecimento, porque tem solução para tudo. Solução para tudo. Então, se ele vem desde o início com todo o respaldo, com todo o conhecimento, com toda a assessoria, não tem como dar errado. A gente fala só de dificuldade fiscal, né, Mainara? Mas tem negócios, tem empresas que geram resultados do bom planejamento. Sim. Né? Às vezes vende a preço de custo para ter determinados créditos, determinados benefícios fiscais ali, que isso compensa mais de lucro dela, por exemplo. Exatamente. Que nem a gente falando em recuperação de crédito tributário. Tem empresas aí no cenário que às vezes assume um risco de tomar um crédito, que a gente coloca aí um rating B, um crédito amarelo, que pode ser questionado, só que ele fala assim, quanto que é esse crédito? É 10, 12 milhões? Tá, eu vou assumir esse risco administrativamente, porque a gente sabe que a jurisprudência administrativa tem já esse conhecimento pacificado e a judiciária também, só que aí nesse cenário que ele fala, eu vou assumir esse risco, porque o que eu vou conseguir capitalizar isso na minha empresa e o que eu vou conseguir faturar é muito maior. Então, quando o risco é para análise de realmente você implementar no seu negócio e você crescer, o resultado é muito maior. Olha, e a gente falando aqui de buscar conhecimento, educação setorial, a gente fala de um assunto muito importante aqui, que a Mainara, ela vai dar uma aula aqui para nós, porque o conhecimento realmente é tudo, e ele é contínuo. Não adianta falar, olha, eu fiz escola técnica, eu fiz graduação, eu pós-graduei, eu fiz mestrado, acabou. Não é isso, não é, Mainara? Exatamente. Então, a gente está trazendo uma informação muito valiosa aqui, que a Mainara, nossa querida, ela fez uma imersão, missão Estados Unidos, e ela vai contar para nós qual foi o impacto e como está sendo esse impacto na sua empresa em relação aos clientes, em relação a esse cenário que você cada vez mais quer melhorar em relação ao que você assessora. Conta para nós aí o que foi isso? Porque eu já estou aqui babando, eu até já falei para o Éder, a Mainara, ela está numa fase tão linda de palestrar, que o conhecimento que ela passa, fala assim, gente, já é de décadas. Então, conta para nós esse impacto aí na sua vida profissional e para os seus clientes. Claro. Como que foi? Falar assim, primeiramente em educação, sempre investir em educação. Fazendo um pequeno resumo aí em questão de investimento, teve uma fase na minha vida profissional que eu só investia em conhecimento operacional. Então, era operacional. Só todas as partes de curso, especialização, pós-graduação. Só que eu percebi que eu tinha todo o conhecimento do mundo ali, que eu poderia, só que eu estava engessada. Então, eu falei, não adianta eu ter todo o conhecimento e ficar engessada. Eu preciso expandir em conhecimento também na parte empresarial e começar a levar isso. Foi que eu comecei a fazer de 4 anos para cá. Aí virou a chave. Eu falei, não, que nem o pessoal fala, né? Eu já estava com obesidade mental, de tanto conhecimento, mas eu já estava, para mim, e eu estava ali dentro do cenário que eu só estava atendendo minha carteira de cliente, mas eu precisava expandir isso. E tem uma frase que o meu mentor fala muito isso, que o mais conhecido vence o melhor. E entra nisso que você comentou, Vilma, que realmente não adianta você ter a melhor faculdade, a melhor graduação, a melhor pós-graduação, ter feito doutorado, se você não tiver hoje dentro de um nicho de conhecimento com pessoas que você possam aplicar. Porque o conhecimento ele tem que ser transferido, você tem que aplicar isso. E essa missão dos Estados Unidos é a segunda que a gente faz, é uma imersão internacional, que ela é incrível, eu super recomendo para quem tiver oportunidade. Essa missão que a gente foi, da imersão, a gente foi conhecer a cultura e magia Disney. A gente tinha feito isso em setembro do ano passado, foi a primeira parte da imersão. Ali a gente conheceu como que é a cultura por trás dos bastidores ali, porque, querendo ou não, ali é uma empresa
como qualquer outra, é a maior empresa de entretenimento do mundo. E o que ela faz para fidelizar tantos clientes que vai lá e quer voltar de novo? E todo mundo tem o desejo de ir até lá. E com 50 anos de empresa, a cultura permanece a mesma. Então, a gente foi lá para modelar a cultura Disney e para poder passar isso para os nossos clientes e para os nossos parceiros. E é isso que a gente vem fazendo. Então, dessa vez, foi um pouquinho diferente, porque a gente foi entrar realmente nos bastidores, no subterrâneo. Poxa. No subterrâneo. Então, a gente viu que ali é uma empresa como qualquer outra. A gente viu o Mickey sem cabeça. Aí eles falavam assim, ó, não pode filmar interno. Depois a gente entendeu por quê. Porque todo mundo vê a Disney como uma magia. É uma empresa. Mágico. Se eu vou lá filmar, vai tirar totalmente o encanto. Depois você vai começar a pensar, né? Agora, depois eu olhava o Mickey e ela falava assim, eu vi ele sem cabeça. Sei como funciona, são os bastidores. Aí você vê que lá dentro é tudo como uma empresa normal. Tem a parte de pintura, que pinta toda a parte dos carros alegóricos da empresa, a parte de fantasia, oficina de costura, refeitório. Aí você fala assim, gente, e você não vê. E eles trabalham com tanto amor, com tanta dedicação, e a forma que eles têm do planejamento de entrega. Aí você fala assim, não, o que acontece? Porque o salário deles não é o melhor dos Estados Unidos. E você chega lá, o que me chamou muita atenção dessa vez, a gente chegando no estacionamento, tinha um manobrista lá, né, que ele fica bem no estacionamento, ele já tinha 30 anos trabalhando lá. Olha só. Aí você perguntava pra ele, né, o que ele estava fazendo lá, sendo que tinha oportunidades de subir. Ele falou assim, é que eu já vejo a alegria das pessoas. Olha. As pessoas já vêm aqui para realizar sonhos. Então, assim, eles abraçam a cultura de uma forma e eles vêm trazendo isso. E você chegar lá, você realmente sente a magia, é uma energia surreal. E aí, dessa vez, ainda a gente visitando, foi 4 horas de visita técnica. A gente entrou por trás dos bastidores, aí vê como que é o processo interno deles, porque vai sair, por exemplo, na hora que eles têm a parada lá, né, que vai fazer o desfile, é 4 horas da tarde. É 10 para as 4, já tá todo mundo pronto. Eu falo assim, se falta um, por exemplo, faltar a Bela e a Fera, o que vai fazer? E aí, dentro desse cenário, você vê que é tudo muito Curiosidade, bem. tem reserva ou não? Você viu? Chegou a ver isso? Não, você acredita que não? Tem uma fantasia para todos. Assim, é uma fantasia só. Tem a reserva do personagem, porque eles trocam. E, na verdade, eles não chamam lá de personagem. Lá, quem atende não é funcionário, é cash member. Então, eles têm uma cultura muito, assim, realmente é isso que a gente tem que trazer para dentro da empresa. Hoje, dentro do Visão Tributária, a gente implementou essa cultura. Então, eu consegui fazer essa imersão no momento certo, no momento que a gente está em ascensão da nossa empresa. E a cultura hoje no escritório, ele está sensacional. E a gente vem passando isso através de treinamento para alguns parceiros e para alguns clientes. Então, a gente vem fazendo isso para mostrar. Porque o time, ele precisa entender na onde que você quer chegar. Porque a cultura começa a ser implementada através através da gestão. E a partir daí foi sensacional. Eu falo assim que é uma virada de chave que eu vou levar para sempre na minha vida. E a próxima vez eu vou de novo. Não, a gente imaginou, tanto é que quando ficamos sabendo dessa imersão, a gente já conversou aqui, falou, opa, o próximo pode ser a gente, né? Com certeza. E passa para nós aqui, para quem está nos ouvindo, acompanhando, havendo interesse, despertar um interesse em alguém em querer fazer isso, eu quero participar dessa imersão. Quais são os passos? Qual é o caminho? Olha, hoje, anualmente, né, eu participo de um grupo, né, que são mentores, a gente tem um clube, e na qual participa anualmente, ele tem uma vez por ano, sempre vai até a Disney. Então, agora, provavelmente só vai ser no mesmo período do ano que vem, que foi em junho, né, então vai ser em junho do próximo ano, mas só me acompanhar na rede social, que sempre quando tiver eu vou compartilhar lá com vocês. Tá? Certo. Nós vamos ainda perguntar as redes sociais todas da Mainara, tá? Mas antes de perguntar isso, eu quero muito que você fale da Visão Tributária, sobre essas ferramentas novas que, a partir do momento que você fez a imersão, você trouxe muitas ferramentas novas, aproveitando que a sua empresa está em ascensão.
Fala um pouco agora da visão tributária, quais são os trabalhos que ela oferece e quais ferramentas foram acrescentadas. Sim, eu falo que a principal coisa que a gente implementou foi a cultura mesmo. Então, assim, do ano passado, que foi a primeira que a gente foi, já foi uma virada de chave. Falei, ela não vai crescer do jeito que eu quero se eu não implementar uma cultura. E hoje o time, eu falo assim, a gente já criou a base. Então, hoje a gente vem crescendo aí. Na hora que vocês forem lá no escritório, vocês já vão ver como que já cresceu. Que legal. E tô esperando agora o escritório novo ficar pronto. Como que já evoluiu e eles são a base. Então, eles vão ser o guardião da cultura. Então, assim, de ferramentas, hoje eu falo que a principal é a humana. Esse valor. É o valor humano. Esse olhar, não é para as vidas. Exatamente. Então, eles sabem os nossos princípios. Eles sabem o que a gente... Onde a gente quer chegar. E eu sei também o sonho deles. Então, eles vão contribuir com o nosso sonho e a gente vai ajudar eles a escalarem. E eu sempre falo que o Visão é um trampolim. Se eles quiserem pular e continuar crescendo com a gente vai muito longe. Mas também, se chegar um momento que eles acharem que ali está pequeno e que talvez não é o lugar, a gente vai ajudar eles a escalar também. Porque eu acho que o segredo do sucesso é isso. Então, a principal ferramenta, eu falo hoje, que é o investimento humano. Perfeito, perfeito. Concordo. Um dos nossos papéis é impulsionar pessoas, né? A Sim. gente, como líder de negócio, um dos papéis é impulsionar pessoas, com certeza. Dá esse valor, não é? Porque hoje tem pessoas que elas estão totalmente desmotivadas no trabalho ou na própria empresa, justamente porque não tem essa valorização. A empresária, muito preocupada com o seu time, então esse valor, esse conhecimento que você passa para os seus clientes, então é muito importante. E outro detalhe também, que a gente tem para falar aqui, você que está assistindo tudo isso aqui, e só pensa em contratar a visão tributária quando você estiver lá no sofrimento, na dor, você está errado. Exatamente. Você justamente tem que contratar a visão mais uma tributária vez, né? mais uma vez. Você tem que contratar antes de sentir a dor. E depois que sentir a dor, com certeza, ela vai ter todas as ferramentas, todas as soluções para socorrer você. Mas como o meu amigo aqui, e também comentarista, empresário e tudo demais aqui nessa mesa, ele sabe muito bem que quando ele quer socorrer alguém pela dor aqui do bolso, não é o melhor momento. O que a gente quer é estender a mão e poder ajudar nos melhores momentos, não é? Aquela velha historinha que prevenir é melhor que remediar. É melhor que remediar. Então, esse entendimento que qualquer empresário tem que ter, eu não posso buscar uma assessoria, uma consultoria somente no momento de dor. Ele tem que ter essa mente aberta e criativa para todas as possibilidades de abertura da sua empresa, não ter medo de falar o que está acontecendo na sua empresa, justamente para ter esse forro, essa base e entender que os profissionais estão aí para ajudar. E que muitas vezes não, só o contador, só o advogado dentro da empresa não vai dar esse norte que a assessoria, que a consultoria traz, não é? E fala para nós, Mainara, suas redes sociais, onde que as pessoas podem localizar você? E só um comentário, esse trabalho é tão em conjunto que a Mainara chegou até a gente pela nossa contabilidade. Olha aí. Verdade. É o Pela elo. nossa contabilidade, é o elo. Exatamente. Né? A engrenagem Essa funcionando. Essa engrenagem é muito importante porque o contador, o advogado, junto com esse corpo que é a assessoria, é a engrenagem perfeita. Então, com tudo isso funcionando, não tem empresa que não vá crescer. Porque você consegue enxergar onde está o problema, onde está o gargalo, evita, né, o contencioso, evita as dores. Então, isso que a gente quer passar através desses bate-papo, dessas conversas. E qualquer um que tenha dúvida, chama ali, olha, vocês falaram sobre determinado assunto, tive dúvida, chama a gente, que temos profissionais aqui com ferramentas realmente que vai ajudar você. E fala para nós aí, quem quiser procurar a Mainara nas redes sociais, a Visão Tributária, onde que encontra? No Instagram, né, @MainaraFogaça e visão.tributária também. Lá a gente sempre traz conteúdos e a gente vai ter agora, dia 24 de agosto, um evento focado na área tributária, para a área contábil fiscal,
para poder revolucionar o mercado. Eu falo que vai ser um evento que vai realmente trazer, eu falo, toda a essência que a gente trouxe lá da nossa imersão internacional e tudo que tem no evento na capital a gente vai trazer aqui. Com grandes palestrantes e com conteúdo riquíssimo, sempre na busca de trazer educação. E qualquer um que está nos acompanhando vai ter todas essas informações nas redes sociais. Sim, para quem quiser se cadastrar, para quem quiser participar. Isso, através da minha rede social. Eu sempre interajo ali com o pessoal, pode estar falando ali comigo. Ele também tem todas as informações, tem o site, mas pode estar falando comigo lá. Qualquer dúvida que tiver, eu sempre estou à disposição. E agora, nós queremos... influenciadora também, Não, eu já falei, a gente fica babando na forma que ela explica, porque qualquer pessoa com formação ou sem formação educacional entende, porque é uma simplicidade para passar, é uma fala gostosa, então você está de parabéns. Obrigada. Está de parabéns. A gente que entende do que você está falando, a gente bate palma. E quem não entende fala assim, poxa vida, já ouvi falar naquilo, e ela explicou de uma forma tão graciosa que entrou aqui, entendi, captei, e isso replica. Então é isso que a gente quer mesmo, informações de conteúdo como a sua, valiosíssimas, para que todas as pessoas de todos os níveis intelectuais entendam a importância de que buscar conhecimento é a chave, né? É a virada. Então é isso que a gente quer. E o Éder vai falar das suas empresas aqui, para que todos também possam buscar as soluções, sanar as dores. Fala um pouco aí das empresas. Não, com certeza a gente faz de tudo que a gente pode, esteja ao nosso alcance aí para contribuir com o nosso cliente, com nossos parceiros, né? Mas, em paralelo ao nosso negócio de fomento, em paralelo ao nosso negócio de investimentos, a gente também tem uma assessoria empresarial, onde a doutora e o escritório dela, nosso braço também nessa área tributária. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos clientes que a gente abrange, a gente sempre leva a expertise da visão para poder auxiliar. E, com isso, o nosso intuito também é auxiliar o empresário a desenvolver cada negócio, tanto para desenvolver expansão, como para reestruturação em momentos de escalonar, né? Então, a gente atua bastante nisso. E a gente vem desenvolvendo um pouco de um pouco de trabalho aí na região, porque o que acontece, Mainara? Os empresários, a gente percebe uma carência tão forte às vezes, né, que a falta de estar próximo, né, a falta de estar entendendo realmente o negócio, a vida da empresa, isso acaba criando algumas barreiras comerciais. Então, o nosso diferencial é esse. A gente realmente faz uma imersão no negócio do cliente. Entende desde o início até onde ele quer chegar para poder auxiliar da melhor forma possível, né? Então, acho que isso é um grande diferencial. Exatamente. Eu acho que faz um diferencial e tanto, né? Eu acho que nem hoje, só complementando, o principal objetivo de participar de tantas imersões, investir em grandes grupos, tá no meio de grandes empresários, é para trazer um hub de soluções para os nossos parceiros e para o nosso cliente. O Éder sabe, às vezes eu falo, Éder, eu encontrei um negócio aqui que eu acho que vai dar certinho aí. Então, é sempre nesse... Somando forças sempre, né? Isso, sempre somando forças. Então, eu falo assim, o Visão Tributária, hoje, dentro desse cenário, é para trazer um ecossistema de solução. Exato. Para trazer um ecossistema de solução, com o objetivo de sempre escalar, tanto o parceiro e quanto o empresário. Porque a gente unindo força, a gente vai longe. Esse é o diferencial. Voltando naquele assunto que você disse, nós não somos uma empresa para setorizar. Eu não sou um departamento só fiscal, eu não sou um departamento só contábil que faz todos os registros obrigatórios. Então, não somos isso. Nós vamos além. A gente traz todas as ferramentas realmente para solucionar os casos que ocorrem dentro da empresa e que estão invisíveis. Então, é essa questão invisível onde vocês atuam. Onde o dia a dia daquele colaborador ou até daquele profissional mais técnico, ele não enxerga. Então, o seu time, através de todo esse conhecimento que vocês buscam, vai resolver as questões invisíveis, que são aqueles créditos que realmente ou deixaram de tomar, ou que tomaram indevidamente, ou algo que passou batido por um cadastro, uma parametrização inadequada. Então, exatamente, tudo isso que vocês vão ali fazer aquela triagem, então isso sim que é um trabalho diferenciado. E é disso que todo empresário precisa. Seja daquele só abriu a MEI
e falou, só abrir, só queria um CNPJ e não pagou nada, e tanto aquele que está no regime tributário, seja do lucro real, seja do lucro presumido, todos têm que entender essa importância. E isso que a gente nem vai ter tempo para a gente falar sobre os regimes tributários. Sim. Isso é para quê, Éder? Para que ela volte. Né? Com certeza. Terão mais assuntos, com certeza. Vilma, só dando um gancho dentro que você falou aí do MEI, todo empresário grande, que é hoje, ele já foi pequeno lá. Ele foi pequeno. Começou lá no MEI. Começou no MEI. Eu tenho um cliente que começou no MEI, hoje ele fatura 8 milhões mês. Olha só. Então, todo mundo que é grande começou pequeno. Exato. Então, não tem como caminhar sem nascer e engatinhar. Exato. Então, é isso que o empresário tem que entender. Eu só quero deixar a CLT e vou abrir um MEI. Mas cuidado, faça certo, planeje. Né? Não sabe planejar? Olha aqui, visão tributária. Exatamente. Olha aqui, EMGN. Então, estamos aqui para isso. Investimento é isso aí. Eu falo que empreender é muito bom, mas não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. Né? Tem que dar um primeiro passo, ele tem que ter uma sequência. Né? E a gente percebe muito isso. O pessoal começa a pedalar na bicicleta e cai. Não é assim que funciona. Já desiste no primeiro tombo. Não pode. Olha, se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui nessa mesa gostosa, aqui conversando, fazendo esse bate-papo elevado, não é? Porque aqui a gente eleva o conhecimento, elevamos a autoestima, aqui tudo é muito elevado. Eu estou muito feliz, viu, porque o que estou aprendendo nesses episódios é impressionante, viu? Então, para mim já tô Vocês estão de parabéns. Só bom. Sucesso, é incrível, Agradeço, incrível, obrigado incrível. E outro detalhe, qual o diferencial do Éder? Eu falo assim que o Éder realmente ele é um empreendedor, é um visionário no meu conceito. Por quê? Nossa. O que nós podemos falar aqui do nosso querido Papo Elevado, podcast, olha aí, marca maravilhosa. Depois a gente vai falar aqui dos nossos bastidores, quem é que está aqui com a gente, não é? Por quê? Tem um diferencial o negócio dele. Ele não faz nada de jogado, ele planeja, ele pensa, ele faz reuniões. E o diferencial dele é que tem o próprio estúdio dentro do negócio dele. Então isso aqui não para por aqui, tem muita novidade ainda para acontecer. A gente fala, não é entrevistado, muitos amigos queridos já passaram por aqui para fazer esse bate-papo justamente para levar informação para quem busca. Então o que nós queremos é ser esse diferencial. Então, o nosso propósito realmente é levar informação de muita valia para que todos realmente falem assim, olha, eu quero assistir informação de conteúdo, eu sei onde eu vou buscar, que é o Papo Elevado. E valorizar quem é da cidade, da nossa região, mostrar nossos talentos, mostrar os empresários, mostrar os cases que nós temos aqui, que tem muita coisa boa, São José do Rio Preto e região. E às vezes o pessoal não valoriza isso. Né? Quando eu pensei do evento, foi em questão a isso. Falei, até me falaram assim, por que você não faz lá em São Paulo, que tem vários locais, oportunidades? Eu falei, não, a nossa região ela é riquíssima, tem muitas oportunidades. O evento, ele vai ser sucesso. Não é à toa que vai ter gente de toda a região do país, Bahia, Manaus, Alagoas, Tocantins, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vai ter várias regiões aqui no nosso evento. Perfeito, perfeito. Bom, do lado da visão tributária da nossa queridíssima Mainara, quem é que está nos bastidores aqui, te auxiliando, te jogando confete? Fala para nós um pouquinho, Mainara. Meu esposo, meu sócio de vida, de negócios, meu parceiro, meu assessor. Eu falo que ele é minha base. Que se não, é o meu tudo. Ele é minha base. Sempre assim, a gente tem uma história, em outro momento a gente conta um pouquinho da nossa história como empreendedor, mas a gente teve uma história aí que hoje o que a gente está vivendo é um propósito. Legal. É um propósito. E a gente tira o chapéu. Muito propósito. Pela presença de todos vocês. E aqui do nosso lado, nós temos o queridíssimo Dérico Ovidio, que é o nosso gestor de live, é o nosso conteudista, e a gente tira o chapéu para ele também, que não tem um que não conhece o Dérico, não é? E agora, uma pessoa que logo vai estar nessa mesinha aqui com a gente também, o nosso queridíssimo assessor, consultor, empresário também, Leandro Pinheiro. Logo ele vai estar soltando a voz aqui com a gente, viu? É isso aí. Parabéns, obrigada. Então obrigado você mesmo, esteve aqui, ó, Jefferson, Vilma Birelli, Éder Marques. Só tenho a agradecer.
E a gente agradece e tira o chapéu aqui para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Valeu mesmo. E pode contar comigo que precisar. Muito obrigada. Igualmente. Valeu. Então obrigado. é isso. Valeu.